Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira da 20ª semana do Tempo Comum e é dia de São Bernardo. Queridos irmãos e irmãs, sejamos bem-vindos. Vamos ouvir e meditar o Evangelho que está em Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste trecho do Evangelho, Jesus afirma que é difícil para um rico entrar no reino dos céus, chegando a comparar então essa dificuldade com a impossibilidade de um camelo passar no fundo de uma agulha. E é claro que a reação dos discípulos aqui, meus irmãos, é de espanto. Então eles fazem a pergunta: então quem é que pode se salvar? Meio que na cabeça deles, na cabeça de um judeu, um homem, quando é rico, ele é abundante da bênção de Deus, então logo ele é salvo. E Jesus então contrapõe esta mentalidade cultural do judaísmo, mostrando o contrário. Jesus responde: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Queridos irmãos e irmãs, esta passagem nos chama a refletir sobre o verdadeiro sentido da riqueza, o que é a riqueza e a nossa relação com ela. Percebam, atenção, por favor, Jesus não condena a posse de bens materiais em si, claro que não. Veja que Jesus mesmo necessitou de bens materiais para evangelização. Ele precisou de comer, ele precisou de, digamos que, hospedagem, ele precisou sim de alguns bens. Mas Jesus nos alerta para os perigos do apego excessivo a essas coisas, que é o que muitos de nós vivemos. Nós focamos tanto nos nossos bens materiais que nos esquecemos da missa, de ajudar as pessoas necessitadas. Nós nos apegamos, e pode ser um rico, isso pode ser um pobre, ele também pode ser tão apegado às suas coisas que ele não é capaz de ajudar ninguém, ele não é capaz de sair de si. E aí quando nós colocamos nossa confiança e o nosso coração nas riquezas, corremos o risco de nos afastar do que realmente importa e o que é a nossa relação com Deus e com os outros. Queridos irmãos e irmãs, percebam que muitas vezes nós somos levados a acreditar que a felicidade e o sucesso estão diretamente ligados à quantidade do que nós temos, do que nós possuímos, do que nós aparentamos ter. O tempo todo nós somos bombardeados com mensagens que exaltam um consumismo desenfreado, que nos fazem pensar que quanto mais temos, nós mais valemos, sendo que não, meu irmão e minha irmã, o nosso valor está dentro de nós. Eu repito, nós precisamos conquistar os nossos bens materiais? Claro que sim, vai trabalhar, vai comprar sua casa, ter seu carro, vai estudar, vai ter um dinheiro para você ter uma boa saúde, mas o seu fundamento, a sua esperança e a sua confiança não pode estar nestes bens materiais. O desafio que Jesus nos coloca é o de desapegar-nos das riquezas materiais e colocar o nosso foco em valores mais elevados, como, por exemplo, o amor, a própria generosidade, a minha relação com Deus, meu irmão, a minha relação com Deus. Ou seja, se eu tenho, eu vivo no que eu tenho, dando graças a Deus e colocando o que eu tenho em benefício da evangelização.
Aqui está o ponto que Jesus quer levantar. É importante lembrar que para Deus, todas as coisas são possíveis, inclusive a transformação do nosso coração. Ele nos chama a viver de forma mais simples, inclusive também ajudar aquelas pessoas que mais necessitam. Então, se eu tenho riquezas, eu posso viver de forma simples. Como assim? Eu posso viver na confiança em Deus, crendo que Ele me ajuda, crendo que eu dependo só dEle e de que se eu tenho eu posso ajudar aqueles que menos têm, meus irmãos e minhas irmãs. E o contrário também, se eu tenho pouca coisa e mesmo assim sou pobre e tal, eu posso também partilhar do pouco que eu tenho para ajudar outras pessoas e confiar principalmente que o pouco que eu tenho também foi dádiva, foi graça de Deus. A história dos discípulos que deixaram tudo para seguir Jesus é o exemplo vivo dessa entrega. Percebam que eles renunciaram às suas seguranças materiais para seguir um caminho até de incertezas. Pedro tinha uma barca, ele talvez tinha uma pequena empresa de pescaria, ele deixou tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus promete que aqueles que fizerem o mesmo, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do seu nome, receberão muito mais e herdarão a vida eterna. Ou seja, quem deposita sua vida, confiança, expectativa e esperança em Deus, Ele vai te retribuir, principalmente com a vida eterna. E essa promessa não deve ser entendida como uma troca material, mas como uma garantia de que a vida com Deus, ela é plena, ela é abundante. A minha vida com Deus vale muito mais do que o que eu tenho na conta. A minha vida com Deus vale muito mais do que o Uno que eu tenho na garagem, o Corsa que eu tenho na garagem, a S10 que eu tenho na garagem. Mesmo que os bens materiais sejam poucos, a minha vida com Deus vale muito mais. A riqueza que Jesus oferece é a riqueza do coração, a riqueza da salvação, a riqueza da comunhão com Deus e com os irmãos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem deste evangelho é um convite à conversão, à revisão das nossas prioridades. Qual tem sido a sua prioridade? O que você tem focado ultimamente, meu irmão? Reconhecer que, embora as riquezas materiais possa nos trazer conforto temporário, é na confiança em Deus que nós encontramos a verdadeira segurança e a felicidade que não passa. Então que nós possamos, com a graça de Deus, nos desapegar, e esse desapego significa confiar mais em Deus, de tudo aquilo que nós temos, confiar em tudo que nós temos vem da sua graça, logo a sua graça é mais importante do que tudo aquilo que temos. Queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por você estar aqui, não desliga. Atenção, baliza, hoje eu passo a tarde com vocês. Às 19 horas nós temos a Santa Missa na Matriz São Sebastião, então nós estaremos juntos hoje na parte da tarde. Eu te convido para participar da Santa Missa. Queridos irmãos e irmãs, amanhã aqui em Bom Jardim nós vamos retomar com as missas em família, seguindo a grande Semana Nacional da Família, estendida aqui na nossa paróquia. Então estejamos atentos aos horários e programações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.